Eu e a Júlia, nós temos um programa mental que o nosso casamento é o principal negócio. E aí não tem o que você queira fazer, não tem negócio que você vai construir se você não tiver esse alinhamento com a tua esposa. Se você não tiver esse alinhamento com o teu esposo. Que o teu casamento é teu primeiro negócio. O teu casamento é o primeiro negócio. O teu primeiro ministério, né, instituição, é a família. E hoje isso está se perdendo. A gente casou um pouco antes da gente casar, né? Poucos meses antes a gente iniciou uma sociedade. Então a gente já entrou no casamento junto com o negócio. A gente já começou o casamento nesse universo de business e ao mesmo tempo dos desafios do casamento em si, né? Dos primeiros anos que todo mundo passa, adaptação. Foi tudo ao mesmo tempo. Mas, né? Fluiu, né, amor? A gente venceu nossos desafios, vencemos a cada dia, né? Porque eu acredito que é todo dia a gente melhorando a comunicação e tudo. Mas, basicamente, amor, troca ideia com a galera falando de um erro, assim, que a gente cometeu, né, lá no início, que pra poupar, né? Mas antes disso, vamos nivelar aqui. Nivela aí. Eu acredito que quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de empreender com o parceiro, com a parceira, a gente tem que ter clareza sobre as coisas. Primeiro, o que nós acreditamos. Quando eu conheci a Júlia, e foi um jeito muito legal, porque a gente se conheceu numa feira de negócios. Foi numa feira de negócios que a gente se conheceu. E no primeiro momento não aconteceu nada, cada um foi viver sua vida. Eu morava no interior de Santa Catarina, em Chapecó, ela morava lá em Vitória, no Espírito Santo, na capital lá no Espírito Santo. E depois a gente trocou figurinha, a gente começou a conversar alguns meses depois. E logo que a gente decidiu que nós teríamos alguma coisa, que estava pintando um clima, que ela não resistiu ao meu encanto, que na verdade foi um sortudo, né? Isso é verdade. Te amo, meu amor. E a gente foi muito alinhado desde o começo. Muito alinhado desde o começo. Que eu falei pra ela, eu tô procurando alguém pra casar. E se não for pra casar, a gente nem começa primeiro, a gente nem continua com essa conversa. Foi assim, não foi, amor? Foi então, bem isso, dos dois, né? Da parte dos dois. Primeira visão, primeiro programa mental que nós temos, programa mental define o seu nível de sucesso em relação à vida. Teus programas mentais. É verdade. Você sabe que as pessoas elas têm propagado que é melhor ser solteiro, elas têm propagado que não é para ter filho, a sociedade tem incutido isso. É muito descartável os relacionamentos. Então, nós estamos indo para um mundo onde é cada vez mais comum nós vermos as pessoas solteiras e não ver um casal, não ver uma constituição de família. A sociedade tem perdido isso. Então, você que está nos ouvindo agora, nos vendo, eu acredito que você deveria colocar como prioridade teu casamento. Mas Cara, esquece. Casamento. Se a família não está indo bem, isso vai interferir no teu resultado, no teu negócio. Você não vai conseguir dar teu máximo, teu potencial. Então, a gente tem esse nivelamento que a nossa família é o nosso principal negócio. Um dia, a gente tem um ensaio mental, e talvez isso aqui vai ser legal para eles. Eu falei para a Ju, um dia nós vamos estar eu e ela, numa cadeira de balanço, só contando as histórias, não vai ter filho por perto, não vai ter ninguém mais, não tem plateia, não tem audiência, não tem ninguém. E vai ficar eu e ela. E aí toda a fama, a glória dos negócios, o auge da vida, não vai importar mais nada. Então essa visão de longo prazo do casal, essa visão de longo prazo da família, dá sustentação para passar por desafio, porque não é mil maravilha não, tá? A gente não é perfeitinho aqui não. Não, você não sabe o que eu... Você também não sabe. Você não sabe o que ela passa. Mas essa clareza aqui que você vai construir uma família com alguém e não importa o que aconteça, não há possibilidade de vocês fracassar nesse negócio. Amém. Não tem, não tem. E aí tem que ter um alinhamento do homem e da mulher. Os dois estarem dispostos a tudo. E aí dispostos a tudo é o quê? Abrir mão de comportamento, abrir mão de vício, abrir mão de pessoas, de lugares que frequenta, porque não agrada um outro. É um jogo de negociação. E os dois vão ceder, e os dois vão abrir mão, e os dois vão se desenvolver, e os dois vão crescer. E quanto mais vocês estiverem crescendo dentro de casa e o ministério de vocês estiverem bem, mais poderoso está o negócio prosperam. E lá fora vai estar prosperando mais. Total. A frase quem cumpre o princípio é próspero. E a família é um princípio. É um princípio divino. Tanto que se nós olhamos na Bíblia, aonde foi o primeiro milagre de Jesus? Foi num casamento. E a metáfora aqui o vinho tinha acabado, e naquele tempo eles festejavam durante 3 dias, o vinho tinha acabado. E Jesus estava presente nessa festa.
Era festejar vários dias, o vinho acabou muito antes da hora. Tinha dias de festa ainda e o vinho tinha acabado. E aí Jesus falou, coloque a água nos tonéis, e ele fez o milagre de transformar a água em vinho. E o que isso significa, né? Essa metáfora. Significa que quando acabou o vinho, acabou a alegria da festa. Não tinha mais festa. Então, quando Deus entra num casamento, ele restaura a alegria. É isso. Essa é uma metáfora. Ele veio restaurar a alegria daquele lugar. Então, muito esse bom, nivelamento de entender que o casamento é o principal negócio, e assim como o negócio, casamento é indicador, se está indo bem, se está indo mal, casamento tem número, aí vai igual um negócio. Porque em alguns momentos que a gente vai falar sobre erros, que a gente perdeu essa visão, bom, olha o indicador. Quantas vezes eu falei que eu amo minha esposa hoje? Quantas vezes eu dei um abraço nela? Quantas vezes vocês fizeram sexo? Sim. Nesse último mês, vocês estão dormindo junto? Tem casal que não dorme junto, tem casal que não tem lógica. Estão doentes. Sim. Abrindo oportunidade para muita coisa acontecer. Mas enfim, a gente vai falar disso aqui, que é um tema polêmico. Empreender em casal. Então, esse nivelamento ajuda a entender que é para sempre, que não tem nada nem ninguém que vai ser prioridade. A família é prioridade. Isso vai fazer você tomar a decisão de entrar no negócio ou não entrar no negócio. E não estou falando que não vai ter momentos que você vai chegar tarde em casa, que você vai trabalhar até mais tarde, e acontece, né, amor? Mas tem um alinhamento. Tem um alinhamento, ó, a gente está trabalhando, a gente está construindo. Então, tem essa clareza. Acredito que esse nivelamento é importante, senão acredito E é algo total, amor, e é algo que não tem que ser feito só no início, né? Você falou que a gente começou com muita clareza e tal, mas é algo que tem que continuar sendo revisado o tempo inteiro. Sempre renovada a visão. Sempre renovado, porque a gente mesmo sabendo dos princípios, muitas vezes, né, parava de olhar o indicador que o Cleito falou, parava de realmente dar prioridade para o casamento, porque tá numa fase do negócio. E beleza, tem a fase, mas eu falo por mim e por ele, pelos dois, né, amor? Às vezes a gente acabou excedendo ali o trabalho e, né, enfim, não dando a prioridade, ou, por exemplo, só conversando sobre trabalho, que é uma coisa que acaba acontecendo. E beleza, a gente vai conversar sobre trabalho. Eu não acredito nessa visão, né, amor? Pelo menos pra gente não funciona assim. Chegou em casa, não fala nada de trabalho. Não, tipo, a sua vida envolve o seu trabalho, né? Ele é parte do seu ministério. A gente acredita muito que a nossa missão está no trabalho também. Que as pessoas que estão lá, Deus vai usar para que a gente possa transformar. Então, não tem essa separação assim, nossa, rigorosa. No nosso caso, a gente não faz assim, né, amor? Mas tem que existir esse equilíbrio, tem que existir essa divisão para que a gente possa... Eu acho que esse é um dos erros que a galera comete. E que no começo, em alguns momentos, a gente se perdeu nesse ponto também. Eu falo muito por mim, assim. Nos erros. Mas antes dos erros, amor, você acha que a gente pedir uma inscrição aí? Com certeza. Comenta primeiro, né? Se você empreende em casal e já se inscreve, toca no sininho para receber notificação, porque a gente vai estar sempre trazendo ali conteúdos para você que é empreendedor, que vende serviço, para você vender mais, crescer, prosperar em todas as áreas, né? Que prosperidade não é só dinheiro, né, amor? E deixa a gente muito entusiasmado para continuar produzindo um conteúdo de valor aqui nesse podcast. Vindo para cá, separando esse momento. Hoje, né, mas a gente está com 5 empresas, faturando alguns milhões de reais por mês. E gerar valor para pessoas que a gente nunca viu na vida de maneira gratuita exige da gente também. Então, não custa nada para você. Toca no botãozinho de se inscrever, por gentileza. Ajuda a gente. Então, vamos falar dos maiores erros, amor, que a gente cometeu? Posso pegar esse gancho do que a gente estava conversando agora? Por gentileza. Que falando de trabalhar muito e tal, uma coisa que acontecia muito comigo, né? No começo era competir. Quem trabalhava mais? Você lembra disso, amor? Tem mulher que compete com o homem dentro de casa. Isso é um tema um pouco polêmico. Tá doente. A sociedade está doente. A mulher está querendo competir com o homem dentro de casa. Quem quer que trabalha mais? Quem traz mais dinheiro para dentro de casa? Exato. Porque eu faço acontecer. E isso está gerando relacionamentos doentios. Exatamente. O homem se sentindo inseguro do lado da mulher e a mulher querendo... É desonra, né? Tá desonrando o homem querendo ser melhor do que ele. E isso vai ser um pouco polêmico, amor, que eu vou falar. Ver se você concorda comigo. Acredito que sim. Mas a mulher, ela não foi biologicamente feita. Ela tem a capacidade de trabalhar tanto quanto o homem, fazer tanto quanto o homem. Mas ela não foi criada biologicamente para suportar os mesmos níveis de pressão, de carga horária de trabalho, de quantidade mesmo do que um homem. Se for por um período de tempo, ok, mas uma vida ou muitos anos, não dá, entendeu? E era uma coisa que, apesar de eu ter valores cristãos, princípios da família e tal,
isso ainda tava nessa coisa da sociedade, ainda tava um pouco enraizada em mim. Não, tipo, eu sou capaz, sou empresário, posso fazer, eu trabalho mais. O que é isso? Você tá falando que eu tô trabalhando pouco? Tipo, ele nem tava falando nada às vezes, mas a gente já entrava na defensiva do quem que tem que trabalhar mais. E não, cara, tipo, eu nem fui criada pra isso, sabe? Por quê? Porque eu não consigo? Não. Mas porque hormonalmente, enfim, se você estudar a biologia do corpo da mulher, ela começa a ficar chata, estressada, sabe? E o homem, ele aguenta realmente níveis de pressão maiores por mais longo. Tanto que eu vejo o Cleito, né? Tipo, às vezes você chega, né, amor? Um dia de trabalho cansado, tipo, zoa e brinca. E às vezes eu só quero, tipo, existir, não quero fazer mais nada, só existir. Então, claro que isso tem a ver com o perfil, né, de comportamento de cada um, mas eu acredito que isso também tem a ver com a biologia da mulher. O que você acha sobre isso, amor? Muito bom. Que bom que você está trazendo esse tema. Então, vamos dividir as questões aqui, né? Então, tem um erro que é o quê? Não ter um alinhamento de visão. O alinhamento de visão, o relacionamento já começa errado. Quando nós nos conhecemos, eu tinha um negócio, a Ju tinha um negócio dela, Exato. a Ju já era empreendedora, eu também já era empreendedor. Nós tínhamos vidas separadas de trabalho, de profissão. Mas nós tínhamos uma visão de futuro que caminhava para a mesma direção. Os dois queriam crescer, os dois queriam se desenvolver, né? Tanto que, para mim, era um requisito. Eu falo que se você errou na seleção, vai ter que investir no treinamento. Essa frase é boa. Errou no recrutamento, vai ter que investir no treinamento, tanto para colaborador quanto com parceiro para parceiro. Se já for casado, né? Se for casado, não tem mais, já foi. Você tinha que ter selecionado melhor. Ou visto as coisas que te incomodavam antes. Então, a gente tinha uma visão parecida de futuro. Falta desse alinhamento para onde a gente está indo e o que a gente quer fazer, e qual que é a nossa perspectiva de vida, faz com que o casamento comece errado. Sim. E aí não tem santo que melhore. A segunda coisa, então, que as pessoas erram. A primeira é essa, falta de alinhamento e visão. É eles dividir energia. Eu acho que é um erro. Eu não estou falando que tem que ser assim, mas eu acredito que o casal ele é mais potencializado quando eles estão trabalhando juntos. Ah, sim. Eu acredito isso. Isso que aconteceu, a gente já pode falar do que aconteceu com a gente, né? Sim. Então, até que a gente era dividido, eu apoiava ela me apoiava, mas a gente não... Aí foi quando a gente decidiu, vamos fazer alguma coisa juntos, Nossa, deu muito vamos bom. empreender juntos, e aí a nossa vida, Nossa, pum, decolou nós explodimos. muito rápido. Explodimos, né, amor? E é claro, aí vai ter um monte de gente falando, mas aí que não sei o que, isso não funciona pra mim. Cara, eu tô te falando, você tá pegando um frame de 2 minutos, você não tá entendendo o contexto. Dos alinhamentos, da visão, de quanta conversa, do tempo que a gente passou se conhecendo, ver se a gente queria estar perto um do outro, da nosso nível de clareza sobre a vida. E a Júlia se preparou o tempo inteiro para isso. Eu já estava lá numa construção do homem que eu estava me tornando para encontrar uma mulher. Então, a gente tem uma vida antes de se conhecer e a vida quando a gente se conheceu e a vida agora, durante o nosso casamento. Então, você olhar para palco também é uma comparação injusta, não é? Então, a gente está falando do que aconteceu, mas a Júlia já era uma mulher alinhada, com princípio, estava buscando, queria crescer. Ela ia crescer sem o querubim. O querubim também era um cara que já estava lá, estava empreendendo, estava se desenvolvendo, estava buscando e ia crescer sem a Júlia. A gente já estava crescendo, né? Nessa Mais época. com mais, dá mais. O negócio estourou. Então, foi muito, muito bom, né? Muito rápido. O relacionamento é diferente. Menos com mais dá menos. E menos com menos dá menos. Não. E menos com menos dá mais também, na matemática, né? Então, essa falta de clareza sobre o casal vai gerar desafio dentro do negócio. Sim. E aí começam as questões dentro do negócio. Pô, eu já estou empreendendo, já estou num casamento, sou sócio do meu marido. Quem que é sócio do esposo do marido? É mais delicado ainda. Porque nessa época, quando a gente veio empreender juntos, estourou. Mas aí, a convivência é o dia inteiro. Também tem esse ponto. E aí, qual que é o maior desafio? Qual que é o maior erro, eu acho? Que é não ter essa clareza que tem uma parte profissional ali. Só que não pode negligenciar o casamento. Então, na forma como vai falar. Comunicação. Na forma como vai liderar. E aí, os casais, eles falham muito nisso. A gente também falhou muito nisso, né, amor? Exato. Às vezes, leva os problemas de dentro do negócio para dentro de casa. Quando eu falo levar problema, não é não conversar dos problemas. É levar o problema a ponto do problema começar a interferir no como vocês se tratam.
Porque eu vou dar um exemplo seu, né, amor? Não que eu seja santa também nesse sentido, que eu também já falei muita coisa, mas o Cleiton, ele é muito direto, e é do perfil dele. E com os sócios, ele é muito direto. Que eu falo, meu Deus, às vezes eu fico até assim, né, das coisas que ele fala. Porque realmente é o mas é verdade, amor, vou ser sincera. Mas os sócios dele são iguais, então, tipo, sabe, os dois se entendem e tá tudo certo. Hoje nós temos 5 empresas. Só pra pontuar, né? Tem outros negócios que eu não sócios, tô 100% envolvida ali. Mas, enfim, com eles tá tudo certo, né? São homens, então eles se entendem entre si. Só que a mulher é diferente, né? Eu falo por mim, meu perfil é diferente do dele também. Então, às vezes a forma que ele falava direto era, tipo, normal, não tô brigando. Pra mim já era uma coisa que isso? Opa, tipo, eu sou só sua esposa, hello, né? Tipo, ele já começava a criar a discussão. Outra coisa também que eu fazia, às vezes, aí da minha parte, né, que muita mulher acontece, né, com homem e mulher, eu acho, isso aí os dois. Um dá pitaco muito na área do outro. Cada um, às vezes, né, geralmente em sociedades, cada um traz a sua expertise. E era uma coisa que eu fazia muito também, né, amor? Dava pitaco na parte dele, tipo, e a gente pode sempre se ajudar. Mas existem coisas que cada um vai ter a sua expertise. Se a gente ficar se metendo muito também em tudo, pra gente não funcionou. Acabava gerando briga e discussão. Então, diálogo é tudo.